dia a todos, bom dia a todas. Queria agradecer a presença de todos os nossos conselheiros e conselheiras do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, dos conselheiros que são hoje conselheiros titulares, exercem o cargo e o mandato atual de conselheiros, dos vários colegas que passaram por esse conselho ao longo desses 7, 8 anos. Queria saudar nosso ex-ministro do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, da Secretaria de Relações Institucionais, ministro Valfrido Marisguia, agradecer sua presença hoje. Quero justificar a ausência do também ex-ministro Tarso Genro, que na condição de governador eleito do Rio Grande do Sul, está numa viagem internacional na Argentina, mas que já reafirmou o seu compromisso histórico com a criação do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, para, junto com o Paulo Tigre, já ter anunciado, antes de assumir a posse do Conselho, a criação do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social do Estado do Rio Grande do Sul. Quero também registrar um pedido que o ex-ministro José Múcio fez da impossibilidade de estar presente aqui hoje, por um problema de saúde. Eu até brinquei com o José Múcio, viu, Dida, que depois que ele deixou o Congresso Nacional, deixou a SRI, que o trabalho era tão intenso, está num trabalho mais tranquilo, que é o Tribunal de Contas da União, ele começou a ficar doente todo dia, tá certo? Então, ele pediu desculpas, viu, Tânia? Está lá em Pernambuco, sofrendo uma cirurgia, mas está bem de saúde. Conversamos com ele hoje pela manhã, disse que seria uma grande alegria estar presente aqui. E o ex-ministro e governador reeleito da Bahia, Jacques Wagner, já chegou em Brasília, está se deslocando a esse espaço do Pleno, daqui a pouco estará entre nós. A nossa ideia, mais do que um momento de balanço, mais do que a realização da última reunião do Pleno do SEDES, sob a presidência do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que daqui a pouco vai nos dar a honra da sua presença junto conosco, era mais do que um balanço e a reafirmação da agenda nacional do novo ciclo História e Desenvolvimento que o Conselho produziu ao longo de 2010, para que ela fosse reafirmada e apresentada para a sociedade, ao presidente da República, mas, sobretudo, um dia de celebração, de comemoração e de muito respeito à atuação de cada um dos conselheiros e conselheiras que estiveram junto conosco ao longo dos 8 anos. Eu sei que é uma surpresa para muitos, nem todos sabem, mas depois serão condecorados com a medalha especial que o presidente da República resolveu criar, decidiu criar, como uma condecoração pela atuação de todos os conselheiros e conselheiras que passaram junto conosco aqui. Nós faremos essa condecoração a todos vocês. E não é... Esse é o mínimo que nós podemos fazer, a dedicação e esforço de várias lideranças empresariais, lideranças dos trabalhadores, lideranças da sociedade civil, de cada canto do Brasil, que dedicou, ao longo desses 8 anos, uma parte do seu tempo, um tempo tão caro, como dizia, o Valfrido sempre lembrava disso, o nosso ministro José Múcio também, para se dedicar a questões gerais do Brasil. E uma dedicação que, para muitos da imprensa, às vezes podem imaginar, os colegas jornalistas que estão aqui, que é só vir numa reunião do Pleno 3 a 4 vezes por ano, participar das 36 reuniões do Pleno que nós fizemos aqui, e ter a oportunidade de vir no Pleno para encontrar o presidente, porque o presidente das 36 esteve presente ouvindo o Conselho em 33 reuniões. Mas não é só esse trabalho que os conselheiros desenvolvem ao longo desses 8 anos. Cada reunião do Pleno constitui grupos de trabalho, e nós tivemos uma participação decisiva, atuação permanente dos conselheiros nos vários grupos de trabalho que geraram propostas ao governo e ao Congresso Nacional. Ao longo desses 8 anos, nós conseguimos construir uma relação harmônica entre o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, o Poder Executivo e o Congresso Nacional, e certamente, em alguns momentos, ampliamos essa relação harmônica para outros poderes,
Em várias das reuniões dos grupos de trabalho estiveram conosco membros do Tribunal de Contas da União, membros do Ministério Público, membros do Judiciário, para dar uma demonstração clara de que aqueles temores que existiam no início da criação desse Conselho, que nós estaremos criando um poder paralelo, que pudesse suplantar o papel de construtor da democracia do Congresso Nacional e do Poder Legislativo, esses temores não se concretizaram. Muito pelo contrário. O Conselho o tempo todo foi uma instância para ouvir e dialogar com a sociedade civil, para ter uma atuação complementar com o Congresso Nacional. A maior prova disso é que ontem à noite, na virada da madrugada, então já no dia de hoje, o Congresso Nacional, de forma bastante majoritária, aprovou o novo marco regulatório do pré-sal, que ouviu o Conselho na construção desse marco regulatório e destinou a riqueza que está 7 quilômetros abaixo do fundo do mar, que é uma riqueza mineral, sobretudo e prioritariamente para aquilo que aquele Conselho disse que é o principal desafio do Brasil, que é investir na educação e na educação. Na semana passada, eu estou falando aqui porque ontem à noite nós tivemos um jantar de confraternização, convidado pelo Murilo Aragão e pelo Arthur Henrique, o que demonstra que os dois racharam a conta entre eles, né? O presidente da CUT dividiu a conta com o Murilo Aragão. O Arthur Henrique disse que ele, além de dividir a conta, ele está pedindo reintegração de postos da casa do Murilo Aragão. Vai construir lá uma parte da sede da CUT, viu, Murilo? Pode se preparar, vai ser a sede social da Central Única dos Trabalhadores. Vou falar aqui porque naquele jantar nem todos os conselheiros sabiam, né? Nem todos puderam estar presentes junto conosco ontem à noite, mas não foi só o marco regulatório do pré-sal que nós conseguimos aprovar ontem. Aprovamos ontem no Senado um tema que esse Conselho debateu ao longo dos 8 anos, que é a criação do cadastro positivo, autorizando o governo federal a criar o cadastro positivo. Aprovamos na semana passada na Câmara e no Senado. Eu quero agradecer ao presidente da Câmara, ao presidente do Senado, que vão estar aqui mais tarde junto com o presidente da República, de forma muito célere, uma grande agilidade, com diálogo com a base, com a oposição, aquilo que nós debatemos no Conselho, que era a segunda prioridade da nossa agenda nacional para sustentar o atual ciclo de crescimento econômico do país, que eram os esforços que o Brasil tem que fazer, o setor público e privado, para investirmos em inovação tecnológica, e o Congresso Nacional aprovou a medida provisória que o governo federal encaminhou, que cria uma margem de preferência nas compras governamentais para os produtos nacionais, frutos de inovação tecnológica, algo tão fundamental para o setor econômico brasileiro. Quero dizer que essa medalha é o mínimo que nós podemos fazer para todos os senhores e senhoras que, ao longo desses 8 anos, construíram, sem dúvida alguma, mais um capítulo na consolidação da democracia brasileira, porque eu acho que é isso que o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social fez. Não tenham dúvida que os historiadores, nos próximos anos, quando forem escrever seus livros sobre como se consolidou a democracia brasileira, um capítulo desse livro vai ser para essa ideia do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, a ideia de reunir lideranças tão diversas, de segmentos tão diversos, não para fazer embates das suas propostas, também para isso, mas, sobretudo, para construir o diálogo e o consenso nesse país. Essa experiência que nós começamos nesses 8 anos, sem dúvida alguma, que já está sendo replicada em vários estados do Brasil. Bahia já tem um Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social criado, Pernambuco, o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social criado, Maranhão, Paraíba, agora Rio Grande do Sul, governador eleito Agnello, aqui de Brasília, já se comprometeu, ministro Valfrido, a criar um Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social aqui em Brasília, como uma medida fundamental para reerguer e reconstruir a autoestima e a identidade da nossa capital nacional. O governador Geraldo Alckmin já mencionou o interesse de criar o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social no estado de São Paulo, a partir, inclusive, daquela reunião que nós tivemos na Fiesp, presidida pelo presidente Benjamin Steinbrück, um compromisso claro de que o diálogo social ultrapassa as fronteiras partidárias nesse país. Eu acho que aquilo que nós construímos ao longo desses 8 anos vem para ficar no Brasil, e pelo que a gente conhece do compromisso da presidente eleita
Dilma Rousseff, que participou desse conselho, debateu várias propostas quando ministra-chefe da Casa Civil nesse conselho. Nós temos certeza absoluta que ela vai ter um carinho especial, cada vez maior, com essa instância que cada um de nós construímos. Então, eu quero agradecer o trabalho de cada um ao longo desses 8 anos. Quero agradecer também o papel que cada ministro teve, por isso que nós fizemos questão de convidar nessa sessão de celebração também todos os ministros que passaram pelo Conselho. Quero lembrar do papel que teve o ministro Tarso Genro, lá em 2003, antes de 2003, já quando confirmado, naquelas primeiras reuniões de discussão do modelo do Conselho, né, Maurílio? O Biagi está aqui, participou de várias delas, o Trevisan, da ideia, né, da inspiração de referências europeias, né, do exercício da concertação na Itália, que foi discutido como um modelo de referência importante para o Conselho, do esforço que teve o ministro Tarso Genro em discutir dentro do governo, encaminhar a proposta para o Congresso Nacional e instalar o primeiro exercício do Conselho, aquele primeiro exercício chamado as Cartas de Concertação. O ministro Tarso Genro gostava tanto do Conselho que depois ele voltou. Teve um primeiro período como ministro do Conselho e depois como ministro das Relações Institucionais em 2006, teve um papel decisivo na construção dos chamados enunciados estratégicos, que era um momento importante da vida brasileira, o país muito tensionado por uma disputa política, uma disputa inclusive de governabilidade. Naquele momento, o debate feito pelo ministro Tarso Genro, nos enunciados estratégicos, apontou que claramente o Brasil estava debatendo quem poderia governar, mas que a sociedade brasileira tinha rumos estratégicos para o Brasil. Eu quero só trazer de volta algumas dos enunciados estratégicos feitos pelo ministro Tarso Genro e pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social lá em 2006,